Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cremação. Muitas pessoas questionam, perguntam, têm dúvidas, alguns até afirmam, que a doutrina espírita é contra a cremação. Não sei de onde tiraram essa informação, mas a doutrina espírita não proíbe ninguém de fazer nada. Que isso fique claro. A doutrina espírita, ela nos mostra o caminho, a direção, por onde devemos caminhar. Mas quem caminha e quem decide se iremos ou não caminhar por ali somos nós. Deus nos deu o livre arbítrio, a condição de decidirmos, escolhermos o que fazer da nossa vida. Agora, as consequências, claro, são nossas também. Se nós escolhemos, se nós plantamos, nós colhemos. Portanto, não existe proibição da doutrina espírita para absolutamente nada na nossa vida. Que isso fique claro, para todas as pessoas. Outra coisa, a cremação é um tipo de destino que nós podemos dar ao nosso corpo físico. Existem várias maneiras de dar um destino ao nosso corpo físico. A mais praticada é a inumação ou o sepultamento, que é o enterro propriamente dito, do corpo físico. Em termos higiênicos, a cremação seria sim o meio mais eficaz e mais higiênico e melhor para o nosso planeta do que a inumação, o enterro propriamente dito, o sepultamento. Que nós sabemos aí, a ciência já nos trouxe diversos relatos e estudos que os cemitérios poluem sim, os veios d'água e causam sim uma contaminação às populações que fazem uso dessas águas, Porque se polui o veio d'água, se polui o solo, poluindo o solo, o uso desse solo, ele com certeza irá trazer doenças. Se você der um Google aí e pesquisar, você vai ver que isso é uma realidade. Não em todos os locais, não em todos os cemitérios, mas existe sim relatos e estudos baseados em fatos reais, tá? Agora, nós também sabemos, através da doutrina espírita, que nós somos o resultado de tudo aquilo que vivemos. Então, se nós temos uma vida muito material, muito apegada aos bens materiais, muito apegada ao corpo físico, a cultuação da beleza física, se nós somos seres, às vezes, ainda muito raivosos, odiosos, que estamos sempre em conflito, ligado a paixões exageradas, no momento da morte do corpo, nós teremos alguma dificuldade de deixar tudo isso que eu acabei de falar. Ou seja, se existe um apego muito grande ao que é material, à nossa vivência material, nós teremos sim, com certeza, uma dificuldade enorme de deixar tudo isso para trás no momento da morte. Existem aí diversos relatos, sim, de espíritos, de pessoas que com a morte do corpo físico permaneceram ainda atrelados ao corpo. Não só ao corpo em si, mas a todas as paixões, aos bens materiais. Isso a doutrina espírita chama de desencarnar. Então existe uma diferença entre morrer, porque quem morre é o corpo físico, e desencarnar, porque o processo de desencarne é sair da carne, deixar o corpo, mas que a doutrina espírita, através da interpretação, nos mostra que esse processo de desencarne se estende também para a nossa vida material, para tudo aquilo que nos rodeia. Ah, Sandro, então nós que estamos ainda assim muito atrasados, vamos ter dificuldade de deixar, de desencarnar, de deixar o corpo físico, de deixar todas essas sensações, tudo aquilo que vivemos. Sim, muito provavelmente teremos nós a dificuldade de deixar tudo isso que nos rodeia e toda a vida que levamos. Mas se a gente tem consciência, de que precisamos, no momento da morte do corpo, levantar e seguir vida,
Precisamos olhar para trás, agradecer aquele corpo físico, né, que nos serviu durante toda a existência para a nossa evolução. Se a gente tem essa consciência, se nós estamos aí preparados, se nós durante a nossa vida nos preparamos para a morte, para o desencarne, não há problema em tomar a decisão de cremar o corpo físico, né? Guardando aí, segundo a mediunidade do Chico, através do nosso irmão Emmanuel, as 72 horas para que esse processo de desenlace, esse processo de desencarne seja completo pela espiritualidade. Ah, mas então 3 dias são suficientes? Não sabemos, né? Na verdade, é um número base, né, passado por um espírito pela experiência que ele tem. E é um espírito que era mentor, nada mais, nada menos do que Chico Xavier. Então ele diz que seria um prazo aceitável, 72 horas. Mas esse prazo pode ser estendido, você pode pedir uma semana, se você decidir se cremar, junto ao crematório, não há problema. Seu corpo vai lá para uma geladeira e fica lá por uma semana, né? E muito contrário do que muitas pessoas pensam, esse não é um tema fúnebre absolutamente, porque a morte é o único fato certo, seguro, que irá ocorrer na nossa existência. Nada mais nós sabemos, além de que um dia iremos morrer. Por quê? Porque nós somos espíritos em uma experiência carnal. Nós não somos seres carnais que iremos ter uma experiência espiritual. Não, ao contrário, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E eu costumo dizer que nós temos muito medo da morte porque nós já morremos diversas vezes. E nós já passamos, sim, por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de problema. Isso depende da vida que levamos. Portanto, fica aí uma reflexão, né? Primeiro que a doutrina não é contra ou a favor. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão de acordo com a vida que levamos. Somos muito apegados a tudo aquilo que nos rodeia, aos bens materiais, às paixões, ainda somos raivosos, estamos muito apegados ao sexo. Tudo o que é vício, tudo o que é muito, tudo que nos traz muita dependência, nos traz um apego enorme, uma dificuldade de deixar para trás. Então isso vai causar, sim, uma dificuldade depois da morte do corpo no nosso desencarne, que é deixar a carne, que é deixar tudo isso que nos rodeia. Então, cabe a cada um de nós tomar essa decisão, mas que fique igualmente um alerta. Se cada um de nós, continuarmos apegado a tudo aquilo que nos rodeia, a matéria, aos bens materiais, às paixões, às raivas, nós ficaremos igualmente apegados a tudo isso em qualquer tipo de destino que dermos ao nosso corpo humano, seja a cremação, seja o sepultamento, né, seja o congelamento, seja enviar uma parte do nosso corpo para o espaço, como tem muita gente que faz. Se vocês derem um Google aí também, vocês vão poder verificar quantos destinos são possíveis ao nosso corpo após a morte do mesmo. Portanto, meus amigos, tudo vai depender da nossa postura diante da vida, do nosso posicionamento, da nossa aceitação e da maneira que a gente vai se comportar quando chegar o momento da morte do corpo e do nosso desencarne. Estude, confie, ore e tenha fé. Vamos trabalhar para que possamos todos nós terminar essa nossa existência melhores do que chegamos. Muita paz e fiquem com Deus.